Olá pessoal, eu sou o Dr. Antônio Araújo e esse é o canal Minuto Neuro. Hoje então nós vamos falar a respeito do diagnóstico por imagem dos meningiomas, né? Então fica até o final que eu vou responder para vocês qual seria o método de imagem ideal para diagnóstico dos meningiomas. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Assim o YouTube vai lembrar você sempre que um vídeo novo for pro ar. Lembrando que aqui você fica por dentro de alguns assuntos do mundo da neurologia e muitas dicas de prevenção. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Então hoje nós vamos falar a respeito do método diagnósticos por imagem dos meningiomas, tá? Antigamente, quando não se tinha muito desses métodos, você podia usar o raio-x, mas o raio-x é muito limitado para diagnóstico dessas lesões, tá? A tomografia computadorizada, ela pode sim ser diagnóstico do meningioma, né? Mas não é o padrão ouro de imagem para diagnóstico dos meningiomas. Na tomografia, os meningiomas podem aparecer como uma lesão bem delimitada, né? Geralmente multilobulada, né? Em topografia entre o cérebro e o crânio, né? E cercada por uma área hipodensa no cérebro, que costuma ser realmente por edema cerebral. Então, esses tumores costumam comprimir o parênquima cerebral e isso causa um inchaço, um edema em volta desses tumores, um inchaço no cérebro, um edema cerebral. E a gente vê isso pela tomografia por uma imagem hipodensa, fica uma imagem escura em volta dessas lesões, tá? E pela tomografia é muito frequente você ver calcificações dentro dos meningiomas, né? E o uso de contraste na tomografia revela uma captação homogênea desse contraste dentro da lesão, né? E pode também esclarecer se é uma lesão única, solitária, ou se tem lesões múltiplas, né? Que geralmente são associadas com alguma síndrome familiar, algum problema genético, né? Em algumas situações também a gente pode lançar mão da angiografia cerebral, que é o cateterismo. A gente faz um cateterismo aqui na virilha, sobe com o catéter até as carótidas, são as artérias aqui do pescoço, e você injeta um contraste, e aí você vê toda a árvore arterial do cérebro, e aí você vê a vascularização desses tumores, né? Ou vê também se esses tumores comprimem alguma veia importante. Às vezes tumores parasagitais costumam comprimir o seio sagital superior, que é uma veia de drenagem muito importante. Então a gente pode lançar a mão também da angiografia com esse intuito para ver a vascularização desses tumores, tá? Mas o diagnóstico, o principal diagnóstico dos meningiomas por imagem é feito então com o exame de ressonância magnética, tá? Então, voltando ainda da angiografia, é um método que a gente pode usar para saber qual a origem da nutrição do tumor, qual seria a artéria principal que está nutrindo aquele tumor, né? E aí, algumas situações, quando você tem tumores grandes da base do crânio, né, que envolvem muitas vezes nervos cranianos, e que a gente faz uma angiografia e são muito vascularizados, às vezes a gente pode indicar procedimentos para embolização desses tumores. Então você vem de novo por cateterismo, e aí você oclui a artéria principal que está nutrindo aquele tumor, e isso favorece muitas vezes na cirurgia, diminui muito o risco de sangramento intraoperatório, tá? Então, tumores também, quando você faz uma angiografia e que tem muita vascularização chegando nesses tumores de vasos da pia mater, de vasos ali do cérebro mesmo, esses sugerem tumores realmente mais agressivos, quadros de meningiomas que a gente chama meningiomas atípicos, ou meningiomas malignos, que são bem raros, sabe? Mas a gente costuma ver esse tipo de vascularização nessas lesões, em vez de serem artérias extracranianas, né, que você acaba nutrindo, você vê artérias que são geralmente da pia mater, que é uma das meninges mais profundas, né? Então, a ressonância magnética, como eu falei para vocês, é o padrão ouro, né, de diagnóstico dos meningiomas, né? E a imagem clássica da ressonância dos meningiomas,
é a cauda dural. Essa é a imagem característica do meningioma, né? Então, quando o meningioma se insere na meninge, ele faz como se fosse uma cauda, né? Uma cauda de inserção na meninge. Isso a gente consegue ver com a ressonância com contraste, a gente consegue ver, a gente chama de cauda dural. Isso é muito característica dos meningiomas, que é exatamente a inserção do tumor em uma das meninges, na dura mater, né? Então, esse é o diagnóstico de padrão ouro do meningioma, é quando você vê a presença da cauda dural no exame de ressonância magnética de crânio com contraste, tá? E também a angiorressonância, quando você faz a parte da arterial e venosa da ressonância, muitas vezes ajuda também para definir, você muitas vezes consegue até prescindir da angiografia, muitas vezes para definir se esses tumores estão comprimindo alguma área, comprimindo alguma artéria, alguma veia importante, né, intracraniana, tá? Então, o que eu queria realmente deixar de mensagem para vocês é que o diagnóstico padrão ouro, o melhor diagnóstico dos meningiomas, por imagem, seria realmente a ressonância magnética de crânio, né, ou da coluna, os meningiomas podem acontecer também na coluna vertebral, mas essas ressonâncias magnéticas com contraste, e o diagnóstico é feito muitas vezes pela presença dessa cauda dural. Então fica como se fosse uma cauda mesmo, que é exatamente onde o meningioma se insere na meninge, na dura mater, e isso é muito, muito característico dos meningiomas, tá? Muito obrigado a todos, era isso que eu tinha para passar de diagnóstico por imagem dos meningiomas, tá? Obrigado, pessoal, por ter assistido mais um vídeo do Minuto Neuro, e semana que vem nós vamos falar, então, a respeito dos tipos histológicos do meningioma, né? Então, de meningiomas benignos, meningiomas intermediários e meningiomas malignos. A gente se vê, então, na próxima semana. Muito obrigado a todos.